Oi, gente. Boa tarde. Tem alguém ansioso aqui hoje? Se você estiver online, me diga oi, me diga de onde você está falando, me diga que você está me vendo. Estou esperando aí o Monteiro entrar, o Sargento Monteiro. Nós vamos falar sobre ansiedade. Deixa eu ver aqui, ó, ele entrou. Esperando ele aceitar o convite. Cadê? Gente, tudo bem? Quem é que tá online aqui? Deixa eu ver quem tá online. Quem mais? Olá! Aê! Oba, tudo bom? Tudo jóia? Como é que você tá? Tranquilo, cheguei do trabalho agora. Ó, tô vendo aí, ainda tá fardado, não teve nem tempo de tirar a roupa. Beba uma água, por favor, pelo menos. Nem tem suco aqui, peguei já. Obrigado. Como é que você tá hoje? Tá Tô tudo bem, bem? tranquilo. Só cheguei lá 8 horas da manhã, saí 4 da tarde, tava bom. Sim. Gente, esse é o Sargento Monteiro. Ele é um brasileiro naturalizado americano. E ele vai já aí falar sobre a história dele. A gente vai linkar aí essa coisa da ansiedade com a história dele. Bem interessante. Se você tiver aí online, compartilhe com os amigos de vocês. Essa live ela vai ficar gravada 24 horas. E quem quiser participar dos 7 dias do desafio, 7 dias Ansiedade Zero, que vai ser no começo de maio, tem um link na minha bio para vocês cadastrar. É gratuito e online pelo Telegram. Vamos lá, Monteiro, me conte a sua história. Me diga aí como é que você foi parar aí nos States, que o povo aqui é tudo doido para ir para aí, né? Então, todo mundo vamos quer falar. dar uma fugida do Brasil para vir para cá, né? Então, eu cheguei aqui com 12 anos de idade, tá? Eu cheguei aqui, meu pai veio para cá primeiro. Meu pai era policial militar no Rio de Janeiro. E ele reformou, veio para cá. E eu, por ter 12 anos de idade, eu vim com ele. Eu sou mais novo, de 3. Um irmão mais velho, uma irmã de 6, um irmão de 6 anos mais velho que eu e uma irmã de 9 anos mais velha que eu. Mas de qualquer forma, eu vim para cá com 12 anos. Hoje eu estou com 43 anos de idade, tá? Estou esse tempo todo aqui. Mas eu sempre vou para o Brasil, ia para o Brasil. E logo quando eu terminei o 2º grau, eu fui para as Forças Armadas, para o Exército. Isso mais ou menos você tinha uns 18 anos? Tinha 17 anos. Não tá que meus pais tiveram que assinar por mim, porque eu não era de maior. E aí eles tiveram que assinar para mim, assumindo a responsabilidade, porque eu era de menor. Sim. Aí fiquei 4 anos na ativa, fiquei agora o resto de Guarda Nacional. Que aqui é bem diferente do Brasil, né? Em relação às Forças Armadas. O pessoal fala assim, a reserva é quando o pessoal, no Brasil, né? É quando o pessoal está se aposentando, aí entra na reserva. Aqui não, aqui é por contrato. Você assina um contrato, tem 3 opções. Você pode entrar na Guarda Nacional, que é estadual, a reserva, que é federal, e na ativa. A ativa você fica lá integral. A Guarda Nacional e a reserva, você vai meio período. Como? Você se apresenta no quartel um final de semana por mês e 2 semanas ao ano. Para quê? Para manter o treino em dia, caso que seja convocado para uma guerra, para uma missão paralela com a ativa, você pode só entrar. É só continuar a missão, porque você já está treinado. E com isso, você tem a habilidade de ser ativo, trabalhar paralela com a ativa do Exército. E hoje, por exemplo, pelo coronavírus, eu estou trabalhando paralelo com a ativa do Exército. Sim. Entendi. Então, hoje, você tanto está na polícia... A polícia é no estado de Washington, é isso? Eu moro em Maryland, a Guarda Nacional é em Washington, mas eu trabalho na Polícia Federal, no setor da Marinha, que cobre Maryland, cobre Washington. Depende da base que eu estiver fazendo uma investigação, patrulhamento. Então, aí eu por estar na reserva, na Guarda Nacional, é como se fosse meu bravo, né, o meu bico. E meu trabalho integral é da Polícia Federal. Eu trabalho na Polícia Federal de segunda a quinta, esse é o meu horário, porque eu estou mais antigo agora, e um final de semana por mês na Guarda Nacional.
Sim, entendi. E aí hoje você foi convocado, Foi você ativado por falou, 40 né? dias, isso mesmo, Sim, por conta do Covid. do Covid-19. Isso. E a pergunta que não quer calar, você já foi para alguma guerra, alguma situação assim que... Sim, quando eu entrei Eu, nas Forças eu já Armadas, sei, né? Eu já sei, mas o povo não sabe e o povo quer saber. Para não, onde é que tranquilo. você foi, o que é que você participou, como é... Enfim, fala aí como é que foi. E quando eu entrei no quartel em 96, 96, tava o finalzinho da guerra do Golfo, do Persian Gulf, né? Tava o finalzinho da Uhum. guerra. Então, eu não cheguei aí para essa guerra do Golfo, que foi 2000, foi de 91. Tá falhando. Não acredito, não creio. Não tô ouvindo. Gente, tá falhando e para vocês, se tiver, me falem que eu saio e entro de novo. Por favor, diga que tá ok. Se você estiver online, diga ok. Tá falhando, gente. Não acredito. Tá falhando? Caiu. Acredito, gente. Mas estava falhando o meu ou o dele? Vamos começar tudo de novo, porque aqui quem sabe faz ao vivo, né? Mas vocês estão me vendo e me ouvindo? Vocês estão me vendo e me ouvindo agora? Digam ok, vendo e ouvindo. Por favor, que aí eu saio. Eu não... Ai, meu Deus. Gente, me diga só se vocês estão me vendo. Agora. Ok, ok, normal. Ítala, né? Vamos ver ele já para entrar de novo. Voltando. Caiu. Foi só falar na guerra que É, caiu. que caiu. Então, Eu só escutei até a parte que você disse que era no Golfo e que você não participou. quando eu entrei no quartel, foi em 96, que foi o finalzinho da Guerra do Golfo, certo? Sim, sim, Então, eu não fui para essa guerra. sim. E foi 2006, 2001, eu saí da ativa, mas eu entrei, voltar um pouquinho. Eu entrei na Chega, ativa me para molhei toda. infantaria, eu era da infantaria e fazia Sim, treino de infantaria, fiquei esse tempo todo como 11 Charlie. Na verdade, eu trabalhava com morteiro, tá? Era na infantaria, só que eu era morteiro. o que é morteiro, pela Carrega ótica? aqueles triângulos no chão, aquelas bases, que tem que jogar aquele morteiro, joga assim, segura aqui assim, o tubo. Joga o morteiro assim e aí abaixa. Minha Lança um morteiro nossa. de 1 quilômetro, 2, 3, depende do tamanho, se for 60 milímetros, 80 milímetros. Sim, sim. Isso era a minha função na infantaria, tá? Certo. Eu saí das Forças Armadas em 2001, na ativa, e entrei na Guarda Nacional, 2001. Certo. tá? E com isso, fiz prova para a polícia, entrei para a polícia em 2002, Certo. Tô certo? anotando aqui para depois eu entender. Tá. Certo. Em 2002, entrei para a polícia. E aí, com isso, eu voltei para a Guarda Nacional. Me apresentaram no quartel um final de semana por mês e 2 semanas ao ano. Lembrando que a Guarda Nacional mantém um treino de dia para ser ativado. 2006 eu fui ativado. 2005, minto. 2005 eu fui ativado por um período de 6 meses para ir para o Iraque. Pro Iraque. Para ir para a infantaria. Tá? Fiquei lá 6 meses. Sim. E assim, e por isso que eu falo, botei lá no meu Instagram, que o militar americano, ele vai à guerra. O policial brasileiro, ele vive na guerra. É verdade. Interessante. Assim, e assim, para ser policial ou militar, ainda mais na infantaria, tem que gostar, que a relação é única. E assim, eu estava falando com um amigo com o Papa Michael, um policial aí do Rio, e assim, eu acho que o povo brasileiro, eu sou policial Gente, brasileiro, Papa Michael é policial militar, militar. É porque o povo não. Eu não entendo sabe. porque eu sou filha de policial militar, então eu entendo. Mas você começa a traduzir, porque senão o povo não vai entender, Mas né? já. Mas eu falei assim, porque então, aí o policial militar que estava conversando, ele falou assim,
eles vivem disso todo dia, entendeu? E eu vivi um período, mas assim, tem que gostar. Não tem jeito. Meu pai foi policial, eu sou policial, eu sou militar em si, mas se não gostar, a galera não tem como ficar. O salário, ainda mais no Brasil, né? A galera não é remunerada como devido e, na minha opinião, não tem uma sociedade que dá valor para eles. Aqui é bom porque o policial ou o militar em si, a galera dá muito valor, porque faz a diferença. Os benefícios fazem diferença, entendeu? Com isso, ajuda em relação a essas tempestades que a gente passa como militar. Entendeu? O acompanhamento psicólogo, psicoterapeuta de família, esses eventos assim, ajuda muito na volta, na recuperação desse período de guerra, literalmente. Porque a gente vê o pior, o difícil, amigos tomando tiro, amigos sendo explodido, entendeu? Vamos lá. Aí em 2006 eu fui para o Iraque, em 2009 eu voltei para o Afeganistão. Assim, só lugares super legais, né? Só tranquilo, entendeu? Praia bonita, pessoal amigável. Ai, meu Deus do céu. É tipo o Rio de Janeiro, sendo que, né? Assim, a diferença é que no Rio de Janeiro, assim, as regras de engajamento do militar americano no local de guerra são bem diferentes do engajamento do policial lidando com a sociedade no Rio de Janeiro. Sim. Porque a gente americano, que o cara está armado e põe um risco para a gente pode neutralizar o perigo. No Brasil, no Rio de Janeiro, não tem como, entendeu? Porque não tem como. Está sendo uma guerra interna, e não tem como, por causa a legislação não ajuda o policial a fazer dele, a sociedade também não ajuda, e, entendeu? É muito difícil. Sim. Gente, só uma coisa que estão me dizendo aqui, que eu entrei no meu perfil pessoal, foi isso, eu estou no itala.aguiar, Eu não estou naquele perfil Ítala Aguiar oficial, não. Não, tá no Ítala Aguiar, foi isso. Oh, meu Deus, que coisa legal, né? Mas sabe o que é? Porque a internet desde hoje cedo não estava funcionando, e eu tentando entrar, e realmente quem tenta não consegue, e aí eu acabei entrando, não tem problema, gente. Essa de hoje vai ficar no itala.aguiar, lá eu vou falar no outro perfil. É até bom que o pessoal aqui do itala.aguiar vê o que está acontecendo lá no outro a partir de amanhã. E é isso, vamos para frente. Começou, já estamos aqui, já estamos sem nem quantos minutos, vamos ficar nessa mesmo. Não, mas isso que você está falando, Monteiro, é muito interessante para a gente, no meu caso, na minha área, né, de psicoterapia. Aqui, né, a gente tem assim como é que eu posso dizer, eu acho que você até já falou, um preconceito. Que eu digo, a sociedade brasileira, a cultura da sociedade brasileira é de preconceito com terapia, já começa por aí, né? Terapia como um todo mundo. Aí a minha pergunta é para você, o que é que você acha, porque você passou por tudo isso, né? E você disse que quando chega de volta tem que ter um acompanhamento, é importante que tenha. Primeiro a tua opinião, depois você fala como é que realmente funciona aí a questão desse acompanhamento psicológico, enfim, em relação aos transtornos, aos traumas adquiridos, né, no pós-guerra. E, no caso, a gente aqui também tem um preconceito dos próprios policiais e militares, né, não só os policiais, mas os militares também, Exército, Marinha, Aeronáutica, onde a sociedade, eles mesmos, né, têm esse preconceito, tipo, eu não sou doido para fazer terapia, acha que tem que ser doido. E na verdade, não é isso, até que eu sempre falo que todos nós somos um pouco malucos, né, porque o normal é ser doido, começa por aí. Mas a questão dos traumas, né, das emoções, enfim, me diz o que é que você acha, primeiro a tua opinião, se isso é importante fazer terapia e como é que acontece aí, como é que aconteceu com você. Então, eu acho muito importante esse acompanhamento, tá? Engraçado que muita gente, assim, um homem em si, não, sou macho, preciso disso, não. Tem aquele preconceito dentro da cúpula militarismo, entendeu? Tem alguns
foi muito bom. Na primeira vez, tranquilo, de boa, que era uma coisa diferente. Na segunda vez, melhorou. Mas, assim, eu acho que a pessoa vai ficando mais madura, botando em relação à família, a idade, mais conhecimento, mais... Não é medo, tá? Porque Sim. medo eu não tava nem aí. Eu falava assim, tiro trocado não dói, vambora pra frente. Mas É agora mais... você tem medo, né? Agora Não que tá tenho mais medo, mas na verdade velho. o medo é relativo, né? Assim, eu vou pra frente, mas assim, é mais o resultado final. Sim, Se eu não estiver aqui, quero uma conta dos meus filhos, da minha família, entendeu? sim, sim, Nesse conceito, tá? sim. Aí você toma mais precauções, É, entendeu? é. Mas o retorno que acontece uma coisa. A primeira coisa é geralmente na polícia e no militar, tá? Se todos quando voltam, não procurarem ajuda, é difícil fazer sozinho. Tem até um vídeo no YouTube que fala, pô, é difícil você tomar essas decisões, ou essa estrada, essa caminhada sozinho. Porque o ser humano tem que se relacionar, tem que conversar um com o outro, tem que ter uma válvula de escape. E, Sim. infelizmente, na polícia ou no militarismo, na minha opinião, tá? A gente vai muito em direção a uma válvula de escape. Qual é? Sexo e álcool. E alguns vão até para as drogas, né? Mas assim, a nossa válvula de escape, de uma forma ou de outra, é nesse sentido. Ah, não precisa não, mas vamos curtir um pouquinho para esquecer do nosso passado e geralmente o policial, o militar, ele vai nessa direção. Com menos estudos, os mais novos, em relação à droga, ao sexo, e é difícil, entendeu? E assim, não é normal, é anormal o indivíduo Tá falhando tomar aí, não, outras né? coisas, entendeu? Não tá tendo eco, um pouquinho, o meu. É porque alguém ligou. Sim. Então, aí, como o André falou, o tenente André Pérez aí, vai sempre se afundando, entendeu? A tendência é piorar, sem Sim. uma ajuda. Tanto é que eu converso bastante com o tenente Pérez aí, nesse assunto também, entendeu? A gente tem que... Esse que você tá falando, ele é daqui ou é daí? Ele é de São Paulo, ele é tenente, aí Sim, ele é policial militar em São Paulo, ele é oficial sim. da Polícia Militar, e eu acho que também uma meta diferente também, que a gente, eu como cristão, a gente tenta direcionar as pessoas, os outros oficiais, outros praças, Sim. a tomar a decisão certa, falando, conversando, direcionando alguns exercícios que eu fiz com acompanhamento, tá? Nesse sentido de como que eu crio essa válvula de escape? Qual é a minha válvula de escape? É fazer exercício, é ler, é pro stand de tiro, é me relacionar mais com a minha família, com os amigos certos, porque tem amigo, né? Outra coisa difícil é de você, por exemplo, aqui é difícil o efetivo, tá? Nas forças táticas, nas forças normais, operacionais, se todo mundo falar que está com problema, eles desligam o indivíduo do setor, não vai ficar ninguém na rua. Entendi. Entendeu? Não vai ficar ninguém na rua. Então, assim, Sim. tem que saber o Aí limite. no caso eles desligam mesmo 100%? Não desliga, não desliga. Eles deixam a pessoa, por exemplo, na Polícia Federal e nas Forças Armadas. Então, 5 sessões com um psicólogo para você começar. Você está com problema ou não? Para você definir se você precisa de ajuda ou não. E geralmente nessas cinco visitas com o psicólogo, tem como determinar, volta mais vezes para a gente conversar mais, porque com certeza você está tendo alguma dificuldade em algumas coisas em termos de pesadelo, fatiga muscular, cansaço. Normalmente os transtornos quais são? Pesadelo, Você- você- agressivo demais, eu eu tenho pesadelo em termos de acordar, mas eu fico até com pena da minha esposa. Tanto é que tem um acompanhamento de casal também, entendeu? Eu acordava meia-noite, que tal? Baixa. Entendeu? Aí Transtorno, acordava no assim, caso aí, peraí. no caso, transtorno obsessivo compulsivo, que é um tipo de ansiedade. É isso? Transtorno obsessivo Sim. compulsivo. E assim, fosse por mim, o pessoal até maluco, velho. Com certeza, de carteirinha e tudo. Porque eu queria voltar pra guerra.
Porque tem algumas missões que nós não terminamos. Porque não, vamos lá para terminar esse trabalho logo para poder continuar terminar nossa missão. Missão dada, missão cumprida, entendeu? Não, fique aí. A sua guerra hoje, ela está sendo bem pior, né? Nós vamos já falar. É um inimigo invisível, né? Mas não é só uma pessoa, inimigo, todo mundo. e ninguém vê esse troço. E outra coisa, como o Tenente falou, assim, é um paradigma que o pessoal acha que o indivíduo é fraco, entendeu? Mas, assim, não é, entendeu? E, assim, com certeza que precisa de um direcionamento de um profissional para poder atender o melhor. Entendeu? Claro. Se não fosse eu nem estou vendo o que o povo está falando. O André também é instrutor, ele é policial civil. André. São Paulo também. Aí, meu povo, comecem a me seguir aí, viu? Porque eu vou falar de ansiedade durante uns 20 Alex. dias. E tanto, na verdade, o trabalho é lá no meu perfil profissional, que eu comecei há pouco tempo, o Ítala Aguiar Oficial. Então, siga esse aqui, Ítala.H e o Ítala Aguiar Oficial. Então, é muito maluco isso, né? Porque, assim, se não fosse necessário, não existiria psicoterapia, não existiria médico, não existiria advogado, né? Não existiriam pessoas que trabalhassem, deixa eu baixar aqui, senão não te vejo, não existiria pessoas que trabalhassem isso, né? As emoções e a mente. E é importante, não só, nós estamos falando numa situação específica, que é de um policial, que é de um militar. Mas todo mundo precisa, sobretudo nesse momento agora que nós estamos vivendo, todo o planeta está vivendo situação de guerra contra um inimigo invisível, que você falou, né? Bem colocado. E tá todo mundo trancado dentro de casa. Eu já falei ontem, vou ficar repetindo todos esses dias, trancado dentro de casa, convivendo com a família, que era algo que a humanidade, a gente não fazia mais, que era conviver com a nossa família do jeito que a gente está convivendo. Vocês que saem para trabalhar, né, policiais, militares, médicos, enfermeiros, até talvez não esteja sentindo isso que a maioria da população está sentindo, que é ficar preso dentro de casa, né? E as pessoas estão surtando geral, porque ninguém... Eu durmo com o inimigo. Eu não sabia que o meu marido era meu inimigo. Ele era tão legal e agora ele está tão chato. Por quê? Porque nós todos estamos com medo, porque é uma coisa que a gente não vê, né? Não pega, não tem como a gente se defender, não tem como eu dar um tiro de verdade no inimigo, não tem como eu chamar a polícia para prender, não tem. Simplesmente ele chega... Se for da vontade do Senhor, você vai pegar esse troço, né? Assim, então, uma coisa positiva... Pode falar. Não, então, assim, para finalizar, é importante, sim, gente, e assim, eu estou fazendo esses dias para poder sensibilizar e ajudar as pessoas nessas angústias, porque está todo mundo angustiado. Eu já tive depoimentos e relatos de pacientes meus que não conseguem dormir, ou então que estão trocando o horário de dormir, passar a noite acordado e passa o dia dormindo. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Porque o brasileiro adora um feriado e a gente está num feriado já de 3 semanas, né? Um feriado com o vizinho não tem mais, entendeu? O churrasco na esquina acabou. Não tem, mas no máximo tu consegue ir no supermercado ou na farmácia e é com medo de morrer. De morrer, literalmente. Então, é importante, sim, gente, se você estiver no nível avançado, busque um profissional. Graças a Deus, eu já trabalho no online já há mais de 3 anos, com a parte de saúde e emagrecimento, e há mais de 5 anos com psicoterapia online, né? E há mais de 10 com psicoterapia presencial. E tem aumentado, graças a Deus, as pessoas elas estão mais conscientes e sensibilizadas, né? E graças a Deus está aumentando o número de pacientes, a agenda está lotando, e isso para mim é muito bom, óbvio, né? Eu estou trabalhando, né? Mas eu não queria que estivesse aumentando porque está todo mundo assim maluco, entendeu? E aí é por isso que eu estou trazendo esses momentos com vocês, com os convidados, para a gente falar ansiedade em todas as vertentes, né? Ontem eu falei com um neurocientista que mora em Portugal, um brasileiro, hoje com você, amanhã já vai ser com um trainer em programação neurolinguística, para a gente falar ansiedade específica no emagrecimento. Então, assim, eu acho que a gente tem que se ajudar, e gratidão mesmo, eu nem agradeci, mas gratidão por você ter prontamente aceitado. Eu te vi numa live também, não sei de quem foi que eu vi. Não sei.
Foi de alguém lá de São Paulo. Foi alguém lá de São Paulo, um policial de São Paulo. E você foi super, né, disponível. Então, te agradeço demais mesmo. Uma coisa assim que eu acho legal também assim, botar em relação a uma coisa ruim que é o coronavírus, certo? Sim. Começou a falhar de novo, não foi, meu povo? Oh, Jesus. Não, ainda não. Tá me ouvindo? Acho que tá. Olha só, de novo. Tá me ouvindo? Eu não... mas eu não tô te vendo. Quer sair, entrar de novo? Aí, voltou. Legal. Voltou. Uma coisa, quando esse inimigo invisível está sendo muito difícil, mas assim, uma coisa que está sendo muito legal, na minha opinião, tá? Sim. Mais tempo com a família. Botando a ordem, na minha opinião, de viver na sua no devido espaço. Como? Na minha opinião, o que eu sigo. Deus, família. O resto vai dar certo. Desses dois princípios em prioridades, o resto vai se encaixar. Só que tem gente, tem um processo. E eu acho que... É um processo. Tem gente que não tem não é família, não tem aquela fundação desde criança como família. Entendeu? Isso. Aí é difícil de voltar numa coisa que você nunca se relacionou. Entendeu? Como que você vai ter esse pensamento e sentimento que você tem se você nunca teve, né? Se a pessoa nunca teve. Geralmente brincando na polícia, falando assim, o pessoal que trabalha, o marido que trabalha de madrugada, a mulher trabalha durante o dia, certo? Aí ela vai trabalhar durante o dia, à noite ela vem para casa e ele vai trabalhar. Aí só que nesse período agora, caraca, assim, eles estão se vendo. Aí, quem é essa mulher? Quem é esse cara aqui? Entendeu? Uma pessoa colocou aqui, o desequilíbrio é natural no momento da crise. É verdade. Antes dessa crise que está afetando todo mundo, cada pessoa tem também a sua própria crise, né? A sua crise individual. Por exemplo, você foi lá para a guerra e tal, era uma coisa sua, claro, de outros militares também, mas era uma coisa muito específica. Agora não. Agora é de todo mundo e a gente tem que realmente se virar nos 30 e entender, primeiro se entender, né? Onde você está, o que é que você pensa sobre família, o que é que você sente sobre família, sobre esse movimento, de onde vem sua ansiedade, né? O que é que está acontecendo de você estar... Porque a gente não sabe realmente o que é que vai acontecer, né? A gente não tem noção do que vai acontecer. De uma coisa eu tenho certeza, vai passar. Mas também a gente não sabe quando que vai passar. Então, até lá, né? O que é que a gente vai fazer? Como que a gente pode fazer esse controle diário sem saber realmente o que é que vai acontecer. Então, não é para ficar pensando como era antes, maravilhoso, nem uma coisa ruim que possa acontecer no futuro. É o viver o presente nessa convivência que realmente é bem desafiante. Oi, Angélica, seja bem-vinda, querida. Também adoro você. Então, a gente colocou aqui como tópico para a gente falar sobre aquela parte de procurar, né? Aí nos Estados Unidos, de vocês procurarem, né? O profissional, né, para se tratar, para fazer psicoterapia. Como é que funciona isso? Então, aqui, por exemplo, no quartel, a gente aciona o supervisor orienta o setor de ajuda, ele não precisa saber o que está de errado, eles apenas indicam. E assim, claro, fica entre você e o psicólogo, por lei aqui, no Brasil deve ser a mesma coisa. A não ser que a pessoa está também não, né? Suicida ou causando danos ou fisicamente a outras pessoas. Aí tem que sair desse módulo entre sigilo, né? Para poder acionar as autoridades, para poder literalmente tomar conta da pessoa que está pensando no suicídio ou machucando outras pessoas, né? Mas aí que então, são 5 sessões para o psicólogo analisar se a pessoa está precisando de ajuda mesmo. Aí geralmente tem alguns exercícios que eles passam para a gente, em termos de como se relacionar, como se
lidar com alguns problemas. É claro que ajuda pra caramba. E a outras pessoas dão remédios, né? Depois, Aí, no caso, é passando, encaminhado depois ao, desses ao 5, médico, passa né? para o psiquiatra. Isso. A psiquiatra vai ter um acompanhamento maior ou passa remédio para o indivíduo. Sim. Sim. Em relação a essa questão que você colocou do suicídio, como é que tá agora nessa época? Já É interessante, porque assim, eu tô mais maduro, a gente até brinca aqui, a gente começa a viver depois de 40, né? Em É, termos de maturidade. Então eu é, vejo hoje que a geração mais nova, assim, que foi para alguma missão, foi para a guerra com 17, 18, 19 anos, hoje está tendo um impacto bem maior do que as pessoas mais maduras. O sim. índice de suicídio ano passado era de 22 militares por dia, tá? Entre as guardas nacionais, a reserva e o ativo, tá? Por exemplo, 22 por dia o 22 índice? por dia, sim. E hoje? Abaixou para 17, porque teve uma reestrutura no sistema de ajuda a muitos que tiveram algum problema, entendeu? Outra coisa interessante é que não, não foram todos de guerra, tá? Muitos só por ser militar. Interessante, entendeu? Porque, embora alguns, com certeza, foi algum problema de guerra, mas, assim, acho que a maioria não foi em relação à guerra, foi em relação dos problemas do dia a dia. Sim, A sim. geração nova só fica na internet, só fica, não É, tem aquele relacionamento, o toque, o físico, o relacionamento em sim, geral. sim, sim. Acho que foram mais afetados nesse sentido de ser isolado na área militar, entendeu? Entendi. Teve uma pergunta aqui, se você tem ansiedade e como que você descobriu que tem ansiedade? Então, eu tenho ansiedade ainda, só que assim, hoje eu tenho mais maneiras de válvula de escape. O que eu faço? Fico mais tempo com meus filhos, falo assim, vamos lá fazer, eu tenho pedir ação. Eu preciso de uma pessoa bem ativa e ter ação. Aí o que eu faço? Eu levo a galera toda para o stand de tiro. Um que eu tenho, mantenho meu treino em dia, é o meu jeito. E assim, já que meu filho mais velho, ele gosta de se relacionar comigo, quer ser igual a eu, vamos atirar. Aí ele se amarra. Minha filha de 9 anos tá começando a atirar também agora, entendeu? Aí Sim. fica, pô, Meu pai também fazia isso, me levava. E ele já era reformado e ele me levava. Olha que engraçado, ontem, na live de ontem, com o Alexandre, o professor Alexandre, lá de Portugal, neurocientista, ele falou, ele também tem ansiedade, né? E ele já, lógico, né? Ele já vem se tratando e tal. E ele disse a mesma coisa. Para você, eu perguntei, vamos dar dicas aqui para o pessoal, se a pessoa estiver num momento de ansiedade, o que é que faz? Aí ele disse, vá abraçar seus filhos. Porque quando a gente abraça os filhos, né? Na verdade, o abraço por si só, mas quando é com os filhos, a gente libera neurotransmissores, que são hormônios do prazer, e acalmam a gente, né? Então, é interessante isso, ficar com quem não tem filho, ou quem tem filho e animal de estimação, as duas coisas, ficar com animal de estimação. Eu me lembro que você falou naquele dia, né, que a gente conversou, que os meninos levaram a tartaruga. Cadê a tartaruga? Que foi que vocês fizeram devolveu. também? Mas falou, ó, a tartaruga que era no lugar dela no mato, entendeu? Vamos ver. Não, Quando vai estressar, detalhe, viu? mas E devolve a lá no mato, entendeu? tartaruga. Um dá E a, trabalho, outro tem que limpar. não, mas o pior é que a tartaruga não dá trabalho igual um cachorro, por exemplo. Um Não, cachorro não dá vai não. muito, né? Ah, ainda bem que devolveram a tartaruga. Mas olha, esse movimento é super legal. Você foi lá, como você disse, né? Eu fui lá, aqui atrás tem um mato aqui atrás de casa e tal. A gente achou uma Fico tartaruga. Gente, pulando é cipó isso. com ele, caio, rolo, ralo. Aí a galera, vamos lá, pai, legal, vamos fazer outra vez, vambora. Cansado, mas vambora. Em relação o André, do Tenente Pérez aí, falou assim, pergunta quanto o excesso de informações pode trazer problemas para a pessoa. Essa geração nova tem muita informação da Sim, informática e eu acho que eles ficam meio... É sim. difícil de lidar com isso, na minha opinião, né? Aí, o que você acha? Hoje a gente está vivendo esse momento, hoje atualmente a gente está vivendo esse momento. Por que eu estou colocando as lives 5h30 da tarde?
Porque quando dá, depois das 18, 19 horas, começa a ter uma churrada de live, o pessoal trazendo conteúdo, que eu acho, eu gosto disso, mas cansa. E tem hora que você fica, meu Deus, eu não sei de nada. Aí você entra num, aí você vê um assunto legal. Aí, não, vou ver o outro que eu tava vendo. Direto. Fica louco, mas é só saber administrar como tudo na vida, né, gente? É você chegar num ponto de equilíbrio, se conhecer, se autoconhecer, saber Esse é o até que 01, ponto... se conhecer. Se conhecer, se autoconhecer, para você poder se autodesenvolver, né? Naqueles gaps, naquelas lacunas que você tem. E aí eu sugiro, né, no caso de muita informação para nós adultos, para as crianças nem se fala, a gente é que tem que controlar, né, nós adultos, deles. Mas a nossa é fazendo uma agenda, faça uma agenda. A gente não tem horário para dormir, para acordar, para comer, para trabalhar. Então faça um horário para isso. Aqui em casa é tudo certinho. Pois meu filho hoje já tem 18 anos e ele tinha, né, um pregado na parede do quarto dele, o horário dele, a hora de comer, a hora de tomar banho, a hora de brincar. Por quê? Porque se a gente não coloca a hora, né, o horário, a gente fica perdida, a gente fica com a sensação de que não fez nada, ou então de que fez um monte de coisa e não fez nada, e aí é como ele falou aí, né? O excesso de informação cansa, porque o nosso cérebro, o que é que ele faz? Ele trabalha para que a gente gaste o menos de energia possível para que a gente sobreviva por mais tempo. Ponto. É basicamente isso. Então, se você começa a colocar informação, você começa a ficar cansado. Às vezes você não fez nada de atividade física, você nem saiu da cama, mas se você ficar no celular, falando com Deus e o mundo, vendo milhões de grupos, vendo um monte de curso, quando termina o dia, você está exausto. Né? Assim, estratégias rápidas de autoconhecimento existem? Sim, com certeza. Deixa eu ver aqui uma interessante que você pode fazer. Uma dessas é você participar de movimentos como esse, né? Escolher um tema. Olha, eu acho que eu tenho ansiedade, então eu vou estudar um pouquinho sobre ansiedade, vou ver o que a galera está falando na internet de ansiedade, ter cuidado com as fontes, né? Porque tem gente. E com isso a gente vai se desenvolvendo, né? Então, o importante é você, primeiro, realmente identificar lacunas. O coaching, gente, ele é fantástico, né? Eu sou trainer em coaching, eu tenho uma escola de coaching. E ele é fantástico porque tem muitas ferramentas onde você vai avaliar, você vai se dar nota, né? Você pode elencar, uma ferramenta legal é você elencar algumas competências que você gostaria de ter. Eu quero ser um líder legal. Deixa eu anotar aqui 10 competências que eu acho que um líder legal tem. Um líder que tem sucesso, um líder que ajuda os outros a evoluir e pronto. Elenca essas 10. Depois que você elencar essas 10 competências, escrever mesmo no papel. Papel é muito importante para tornar consciente, sair do teu inconsciente e vir para o consciente. E aí você dá uma nota de 0 a 10 em cada competência dessa. Você vai identificar quais são as competências que têm nota mais baixa e mais alta. As mais altas, você vai fazer o quê? Você vai enaltecer cada vez mais. E as mais baixas, você vai desenvolver. Autoconhecimento é super simples. Agora, dá trabalho, né? Não tem bola de cristal. Se eu tivesse bola de cristal, eu estava trilhardária. Eu tava tranquilo. Uma coisa que eu tô melhorando muito é minha agressividade. De lidar assim, com os piores na rua, com policial aqui em Washington, com militar também. Assim, de uma forma ou de outra, eu meio que não deixava da porta de casa para fora. Eu trazia para dentro de casa. E é difícil poder eliminar, assim, não trazer isso para casa, entendeu? Uma coisa que geralmente eu fazia antes com a molecada, eu tô melhorando muito. Já me peguei uma vez, peraí, a galera fala uma coisa errada, que é assim, é uma coisa que eu não gosto. Eu gritava muito com ele, parei bastante, diminuí bastante. Mesmo quando eu não grito assim, mas... E outra coisa, eu falava assim, vou pegar o cinto. Agora eu falo assim, vou te encher de cosquinha, rapaz. Até você faz xixi na calça, hein? Então eu chamo você de beijo, rapaz. Eu quero dar aquele beijo pelado em você, igual o cachorro dá em você, né? Aí a galera sai correndo, né? Engraçado, eu também falava isso do beijo. Meu filho ficava, não quero não. Vou te dar uma linguada. Aí ele sai correndo. Pô, pai, faz isso não, não sei o que lá. Porque de uma forma ou de outra, assim, você transmite esses problemas que a gente traz da rua para casa, para a molecada. Eles sentem sem. Claro. São mãos esponjinhas. A galera aqui, só o comportamento faz a diferença, entendeu? Sim. Olha, lembrando, gente, toda live eu vou falar isso.
os nossos comportamentos, eles nascem como? Eles nascem lá de uma crença que você tem. Você acredita sobre determinada coisa, é uma crença. Daí você tem pensamentos sobre essa crença, esses pensamentos se transformam em sentimentos, em emoções. Essas emoções você dá significado através dos sentimentos, né? Porque a emoção é algo físico, é fisiológico. É aquele suor na mão, é aquele tremelique no coração, isso é emoção. E aí nós, seres humanos, a gente tem que decodificar isso e dar um nome, uma palavra a isso. Aí a gente chama de medo, chama de ansiedade, chama de tristeza, de alegria, e aí isso é um sentimento. E aí essas emoções e sentimentos, elas se transformam em comportamento. Então, se você está com medo, é porque você tem uma crença relacionada a alguma coisa que te fez pensar uma coisa ruim, que te fez sentir algo terrível, e aí você vai ter o comportamento de repente, de paralisar, de fugir daquilo. Porque se você vê um leão na sua frente, você está no meio do nada, você só está sozinho, sem nada, sem nenhum arma, nem nada, vê um leão violento pra cima de você, o que você vai fazer? Vai ficar com medo, vai sair correndo, né? É o mínimo que você vai... Tem gente que paralisa, mas nesse caso específico, eu acho que todo mundo sairia correndo. Então, assim, é importante a gente ter, eu chamo de engrenagem cerebral, é como funciona basicamente isso. E se você tem um comportamento de uma competência que você não quer ter, veja o que é que você pensa sobre isso, quais os teus pensamentos em relação a isso. O ansioso, ele tem uma mente inquieta, ele fica o tempo todo pensando uma ruma de besteira, um monte de besteira, que faz ele ter sentimentos e emoções ruins e comportamentos ruins. Aí, de repente, você tem um comportamento compulsivo de assaltar a geladeira de madrugada. Porque você está pensando, você está comendo por conta das suas emoções e do que tu pensou, e não necessariamente porque você precisa comer, né? Teve uma pessoa que falou aqui, Débora, alguma coisa Monteiro. Monteiro, tá lá na igreja. Você conhece ela? Conheço. Pronto, ela falou sobre que quando ela está perto da família, né, em momentos de crise, ela foca na respiração, exercícios de respiração. Legal. E realmente o exercício... Gente, tudo na vida é respiração. Se você parar para prestar atenção, é como você está respirando. Se você estiver ofegante, você não está legal. Se você estiver quase parando de respirar, também não está legal. E aí o interessante, normalmente as pessoas que têm ansiedade são pessoas que sentem falta de ar, que inclusive é um dos sintomas do corona, que a gente nem falou ainda do corona, a gente vai já falar, espero que dê tempo. Que é a falta de ar, né? E muita gente está confundindo. Tem gente que vai parar no hospital achando que já vai ser entubado porque vai morrer, porque está com corona, e na verdade está com uma crise de ansiedade. Pode até ser por conta do corona, mas não está com o corona, né? Porque está com medo. E aí fica com a respiração ofegante. E o ideal é você fazer exercícios de respiração profunda. E, se possível, gente, tem no YouTube diversas meditações guiadas. Você pode colocar meditação guiada para dormir, meditação guiada para ansiedade, meditação guiada para tudo. E aí, o que é meditação guiada? Você vai colocar seu fone de ouvido, vai fechar a luz, vai deitar ou sentar de uma posição legal e vai seguir tudo aquilo que a pessoa está falando. Porque a meditação sozinha, né, para você fazer isso só, sem música, sem nada, é bem desafiante para quem nunca fez. Mas a gente está o tempo todo em momentos de meditação. Por exemplo, se você for lavar as louças, às vezes você está lá, você vai passar, sei lá, uma meia hora lá lavando louça. Tem muita louça, digamos que tem muita louça. Você está lá lavando. Às vezes, você fica só focado naquilo. Às vezes, você não está pensando em nada. Então, esses momentos curtos durante o dia, que tem muita gente que passa vários momentos pensando muito, e tem momentos que a gente fica sem pensar nada. Se você prestar atenção, você fica alguns momentos. São momentos meditativos que a gente chama. Então, quanto mais momentos meditativos você tiver, principalmente você induzindo e através da respiração, é melhor para você que tem uma mente barulhenta, né, digamos assim. O que mais? Teve gente que falou aqui mais coisa. Cadê? Estou trabalhando em home office. Desde dezembro está trabalhando em home office, que já teve crise de ansiedade, que se sentiu entediada e teve compulsão alimentar, mas ela percebe e tenta controlar. Todos os comportamentos de compulsão, todos, alimentar, de sexo, como você falou, de drogas, de jogar. Tem gente que passa o dia inteiro jogando videogame. Tem gente que passa 3 dias jogando videogame, não come, não toma banho. Vício, né? No cérebro é a mesma área. O que é o vício? O vício nada mais é que o comportamento
formado num hábito repetitivo. Só que o vício é um nome ruim que a gente dá. É o hábito ruim. Tem um hábito bom Sim. e tem um hábito ruim. Então, quando a gente faz isso, esse comportamento repetitivo, no piloto automático, a pessoa não sabe nem o que está fazendo, ela nem se toca. E ela tem um ganho momentâneo quando ela faz isso. Ela se sente bem, ela libera neurotransmissores que se sente bem, depois ela se arrepende. Por quê? Porque ela deixa de viver, porque de repente, compulsão alimentar, ela engorda, não consegue emagrecer e não entende por quê. Mas, no caso, por conta das emoções. Né? Bom, o comportamento sim. é o final. Criando uma cultura melhor para meus filhos, assim. Toda noite a gente ora na comida. Já tá comendo pra caramba, né? Vamos orar, agradecer por comida. Então, aquela estrutura familiar que Sim. falta no dia a dia, pela correria do dia a dia. Aí a gente tá, agradecendo a Deus por tá saudável, 2, ter a nossa família junto, e 3, ter aquele compartilhar a vida cristã, né? E o que mais? Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente já falou muito sobre esse negócio de oficial. Você falou sobre o direito de portar e possuir arma de fogo, que você falou, quando o oficial é colocado em tratamento? Ah, É sim. isso? A gente não tem problema de ter um acompanhamento do psicólogo e continuar trabalhando normal, só que depende do limite, entendeu? Depende do limite do que nível que você tá de ajuda. Tá. Entendi. Entendeu? De Aí qual você pode nível? continuar armado, Sim. depende do nível. Passar no nível que seja prejudicial, aí sim, tem que ter um afastamento para poder, entendeu? Para a gente ser retirado. Sim. Mas quem vai ter... E você ia falar? Não, assim, aí vai ser determinado e assim, continua recebendo, tá? Mesmo não estando nativa, armado, trabalhando na rua, fica administrativo, mas assim, com acompanhamento. Não, beleza, continuando trabalhando, entendeu? Mas sendo remunerado, mas não tem aquela função ativa. Entendi. E vamos falar do corona. Como é que tá aí? Tá Você complicado trabalha porque lá em assim, o Washington governo DC. está sendo complicado porque o governo em si, aqui em Maryland, em Washington, Nova York, e outros estados, estão limitando a saída para passear. Apenas os comércios essenciais, farmácia, supermercado, entendeu? E com isso, já muitas pessoas já foram mandadas embora. Os restaurantes pequenos, que não tem como ter, não tem um apoio, assim, vive de aluguel, de renda do dia a dia, da semana, do mês. Não estão tendo o suporte necessário para poder manter o local aberto, né? E com isso, já, várias pessoas vão embora já. Pessoal, alguns imigrantes que moram aqui ilegal, infelizmente, eles estavam dependendo do Uber para dirigir, só que hoje não está tendo nenhuma pessoa está trabalhando, muita gente está em casa e não E tem. no caso, se a pessoa sai na rua, porque eu conversei com o pessoal de Portugal, e eles disseram que lá eles levam multa e podem ser até presas. As pessoas, aqui é proibido, mas eles não prendem as pessoas no meio da rua. Aqui eu moro em Fortaleza, Ceará, né, no Brasil. E aqui, no caso, os comércios também estão fechados, só supermercado e farmácia, que tem autorização para funcionar. E aí, sim, os comércios que não estão cumprindo, eles vão lá e multam e levam para a delegacia e tal. Mas a pessoa física, não tem nenhuma ação, entendeu? E aí tem alguma ação com a pessoa física? Por enquanto, aqui em Maryland, não está tendo, assim, não estou indo atrás do pessoal para falar, você está dirigindo por quê? Caso tenha um acidente, tá? Vou falar, você está indo para onde? Se for um funcionário essencial, tem que mostrar a carta do trabalho e falar, ó, do trabalho. Senão, com certeza, toma multa. Você não vai ser preso, não, mas, ó, tomou uma multa e tem que estar presente na frente do promotor numa data determinada, entendeu? Mas Nova York vai começar a prender o pessoal. Não pode, tem que ficar em casa, entendeu? E Washington, D.C., na capital, tá tendo muito problema, porque o pessoal não está obedecendo. O nível
o nível social, você um pouquinho, você mais baixo, nos guetos, a galera não estava obedecendo a polícia. E a polícia não vai lá porque eu não quero me contaminar. Simplesmente, está deixando, por enquanto. Ainda Não nada. tem isso, né? É. Eu não posso nem prender o povo. Falar Porque... só, não, faz vista grossa, por quê? Por quê? Ele não quer ficar dentro, o problema é dele. Vai ficar doente, vai morrer. Por que eu vou me arriscar a ir lá? Não chegou nesse ponto, mas foi projetado que o Washington DC vai ser o pico dos Estados Unidos em relação a isso. Eu pensei que fosse ser Nova York. Não, está sendo Nova York hoje. Hoje. Mas assim, tanto é que, por exemplo, Califórnia, no primeiro mês que souberam dessa epidemia, fechou tudo. Ninguém sai de casa. Foi o primeiro a fechar tudo, né? Califórnia. Aí depois foi Nova York. Dá para ver a diferença do pico. Entendeu? E aqui, semana passada, tinha uma aglomeração de mais de 1.000 pessoas na rua. Aí o prefeito falou, ó, fecha. Louco. Voltar um pouquinho atrás do assunto do André. Na polícia de São Paulo, cadê? Na polícia de São Paulo, nível 1, até o fardamento é retirado do policial. Nível 1 da demanda do tratamento, é isso? Mesmo que seja básico, já é tirado o fardamento. Complicado, né? Assim, literalmente, cara, perde tudo, porque eu tô me sentindo precisando de ajuda, entendeu? São muitas perdas, né? A gente tem que saber lidar com essas perdas. A gente vive em perdas e ganhos o tempo inteiro e por isso do tratamento que é importante, né? Com a ajuda da entidade que você trabalha, com certeza, 01, porque, aí você não serve pra nada mais. O policial não pode ficar doente, não pode fazer nada, ele é o super-homem. Mas pelo menos tem que ter pelo menos um pagamento igual super-homem, né? Mas o pior é que isso atrapalha, né? Porque o policial que é policial, que gosta de ser policial ou até militar mesmo, ele não quer estar fora, né? Ele quer estar lá. Ele quer lá, vamos lá. E aí isso pode atrapalhar, porque ele sabe, não, eu preciso me tratar, eu preciso ir lá, eu tenho esse suporte e tal. Mas aí ele fica naquela loucura na cabeça. Mas se eu for, no caso de São Paulo, eu vou perder farda, eu vou ficar longe, o que o povo vai dizer de mim? São muitos tabus que a gente cria, nós seres humanos, né? Não é muito mais fácil, tudo bem, eu vou ficar sem farda, mas eu vou ficar aqui esse tempo, eu vou ficar bom, eu vou voltar. A gente deveria ter esse pensamento, mas a gente não tem. O cérebro vai nos proteger trazendo sabotadores. E aí o sabotador é esse, é não ir se tratar, e tu fica pior. É interessante, hoje, por exemplo, o inimigo é o Covid-19, certo? Aí fala assim, eu tenho que ir pra rua, mas assim, preciso de luva, proteção no rosto. Não todos os departamentos estão provendo isso pro policial. Sim. Tem que ser tirado do bolso e comprar. E aí? Vocês estão comprando, é isso? Alguns policiais no Brasil. Vocês estão... Aqui. Sim, pensava que era aí. Aqui é desse jeito. Mas aqui, no hospital, tá faltando esses recursos também, tá? Porque a gente usa a luva, usa a máscara, aí joga fora. Cliente, joga fora, vai pro outro. Não, a gente tá usando o dia todo. Entendeu? Uma outra coisa que tá faltando, que eu vi, já reparei aqui, no setor governamental, o que é? A falta de testes do corona. Sim, no mundo todo. No mundo todo. Aqui em Fortaleza, a pessoa chega com alguns sintomas de gripe, já é tratado separado, né, numa ala separada, como corona. Já foi. Teve uma pessoa que falou, não sei se estou errado, mas hoje o celular e tecnologia é uma grande aliada para a ansiedade. É uma grande aliada para a ansiedade. Lucas falou. Aliada no sentido positivo? Aliado é positivo, né? Bom, olha, Lucas, tudo na minha vida eu acredito que tem o lado positivo e o negativo, tá? Tem algumas coisas que são mais negativas do que positivas e o contrário também, mais positivas do que negativas. Então, tudo demais não é legal. Mas sim, eu particularmente acho o celular, a tecnologia, tem muitas... Por exemplo, a gente está aqui batendo esse papo super legal,
o Monteiro está lá em Washington DC, lá nos Estados Unidos, lá em cima, perto de Nova York, e a gente está aqui, eu estou aqui em Fortaleza, eu nem sei onde é que você está, e tem um rapaz aí, outro de São Paulo, e assim vai. E o que é que acontece? A gente se aproxima, porque, e eu sempre falo, nós não estamos em isolamento social. O nome é esse, mas não era para usar esse. Porque esse nome isolamento, o ser humano, ele não nasceu para ficar isolado, ele nasceu para conviver. E nós não estamos isolados, nós estamos em reclusão. Nós estamos reclusos, mas eu não estou isolada. Eu tenho meu filho, né? Eu tenho meu marido, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, né? Então, assim, com quem você mora ali naquele clã, daquela família que eu estou falando. E outra, mesmo tirando essas pessoas daqui, tá aí, eu estou me falando socialmente com você, Monteiro, que está lá, não sei aonde, né? Então, lá no outro lado do mundo. Isso. Pronto, começou a tossir. Ninguém pode tossir. Porque quando tosse... Fica lá. Eu me engasguei. Vou beber água. Mas o Tenente Fopelli falou que o nível 1 é o mais grave, o grau mais grave. Nível 1 é o mais grave, certo? Então não é basicão. Mas mesmo assim, gente, é importante. Eu quero deixar muito claro aqui nesses dias de lives. A live acontece no Ítalo Aguiar Oficial, tá? Hoje ficou aqui por um erro de dedo meu que apertei errado. Mas essas lives a gente vai colocar no YouTube para quem quiser assistir depois. Ela vai ficar 24 horas. E não só as minhas, o próprio Monteiro está fazendo lives com várias pessoas, né, Monteiro? Ajudando, a gente está se ajudando aí para poder a gente trazer conhecimentos, trazer experiência. Às vezes a gente fica viajando na maionese. Outra coisa, grupo do WhatsApp que fica mandando aquele monte de mensagem chata, que não sei quem morreu, que não sei quem... Gente, pessoas vão morrer. Nós estamos numa guerra contra o inimigo invisível. Então, o foco em coisas positivas. Não é para ficar alienado. Uma vez por dia, vá num site de um jornal que você gosta, né, que você gosta de ver, veja os dados e pronto. E se proteja, faça a tarefa de casa. Agora, foca no positivo. Vai estudar, vai ler, vai brincar com teus filhos, né? Vai atrás das tartarugas. Enfim, faz alguma coisa, né, que você libere hormônios bacanas em você e não hormônios como cortisol, para não ficar estressado. Eu falo assim, tem algum recurso, né? Eu falo assim, eu abri um instituto chamado American Protection Institute, www.americanprotectioninstitute.com. E assim, eu não criando só um treino militar ou policial ou segurança privada que eu criei. Eu criei um ambiente familiar. Como? Eu levo meus filhos, meu filho de 12 anos, minha filha de 9, o de 5 anos está tentando ir também. Pai, também posso ir? Mas assim, pessoas que vêm do Brasil para cá, né? E assim, não tem a disponibilidade de arma de fogo. Eu educo a cultura americana, que é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de tiro esportivo e uma ferramenta de defesa. Mas o que eu faço? Eu faço um pacote legal, porque o pessoal vem aqui e dá uns tiros, fala que tipo de arma você quer tirar. Ensino eles as regras primeiro. Que legal! Aqui, a princesinha aqui. Oi! Também. Fala, tia. Então, aí vai a galera toda. Pai, essa aqui. Pai, qual é o nosso... Não acredito. Falhou bem agora. Gente, por favor, não creio. Me diga aí se falhou. Alguém. Falhou. Não. Eu acho que não é a minha internet, é a dele. Alguém fale comigo. Ai, meu Deus. Falhou, caiu. E agora? Alguém? Menino, Voltou. É a sua internet. Falhou. Essa internet dos Estados A minha Unidos... tem 400 MB aqui. Eu olha, estava falando do Instituto. Aí eu criei para essa não só treino profissional em termos de polícia, militar, segurança particular, mas eu queria ambiente familiar. Que eu fico mais tempo com a família, e 2, que o pessoal vem, se amarra, porque eu tenho várias armas,
E com isso Sim. a galera, pô, aí, eu quero tirar de fuzil, eu quero tirar de Que pistola. legal! Então, digamos que a gente não está na época de corona. Se eu fosse para aí, eu poderia fazer esse treinamento, esse momento com você, com a família. Com certeza. Legal, legal. Aí a galera, pô, ô Monteiro, e aí, como vai ser o próximo? Aí eu falei, pô, vamos lá. Chega aí, qual o seu orçamento? Eu falo assim, quando você quer gastar? Quer tirar muito? A gente